Eu destruí um casamento, achei que estava vivendo o amor da minha vida, mas eu acabei sendo traída, humilhada e abandonada, da mesma forma como eu ajudei a fazer com ela. E hoje eu posso dizer para vocês que a única coisa que ficou em mim foi o arrependimento. Gente, sejam bem-vindos ao Fim de Casamento. Hoje nós temos a história de mais uma amante, né? Não foi a esposa que nos enviou, foi a ex-amante, né? Essa história aconteceu já tem 10 anos. E ela vai desencadear muitos gatilhos em nós que já fomos traídas, que já passamos por situações aqui semelhantes, né. Vamos agora saber o lado aqui da amante, como foi que tudo aconteceu. Mas antes de iniciarmos aqui esse relato, eu já peço que você já deixe o like nesse vídeo, já se inscreva aqui no Fim de Casamento e interaja conosco aí nos comentários. Qualquer coisa, gente, que vocês coloquem, um emoji ou alguma consideração, tudo isso já engaja aqui o vídeo e faz com que o YouTube ele entenda que o Fim de Casamento está agregando vocês em alguma coisa. Aí eu gostaria de deixar um desabafo aqui com vocês, tá? Eu não costumo fazer isso, mas eu acredito que é muito necessário falar para vocês. Agora, para que não perpetue mais, para que não aconteça. Nós temos recebido inúmeros hates. Quando eu abri aqui o canal Fim de Casamento, eu abri com o intuito de ajudar. Contei a minha história, tem familiares que também contaram suas histórias aqui, os alertas e tem ajudado muita gente. E nós sabíamos que ia ter haters, que ia ter as pessoas que não gostam, que tem ali as suas opiniões bem controversas a nossas, muitos acham que as histórias não são reais, que tem muitas rodeios, tem muitas romantizações, e tudo bem, tá? Nós vivemos num país democrático que tem a sua liberdade de expressão e todo mundo pode expressar tudo que sente. Só que assim, gente, nós precisamos ter cautela nos nossos comentários. Eu tenho recebido tanto ataque de ódio, sabe? Se eu não tivesse com a minha terapia em dia, com certeza eu já tinha enlouquecido aqui. Mas assim, são ataques que são direcionados a mim, sabe, a mim, ofensivos, extremamente ofensivos. Não é uma crítica assim: "Ah, você precisa melhorar na leitura, precisa melhorar na interpretação", não é nada disso. São ataques contra a minha pessoa, sabe. E essas coisas eu não vou admitir aqui no Fim de Casamento. Então se você não aceita aqui o nosso trabalho, se você não gosta, gente, é só passar direto. Nós não obrigamos ninguém a assistir aqui os vídeos, os relatos. E se você acha que é falso, que não é real, gente, tudo bem também, isso não me ofende nada. Eh, Muitos eu respondo sim, mas em respeito às depoentes, que elas enviam os relatos, né, e ninguém gosta de que digam para você que a tua história é uma mentira, que não é real, que isso não aconteceu, que isso não acontece. Então, muitas vezes eu respondo em respeito a elas. E tudo bem, gente, tudo bem. Mas, assim, comentários ofensivos não será permitido. Muitos estão sendo bloqueados pela plataforma, mas outros passam. E eu vejo, isso me magoa porque eu sou uma pessoa, gente. Entendeu? Eu estou fazendo aqui, dando o meu melhor para vocês. E não é justo eu receber ataques de ódio da maneira de como eu estou recebendo, sabendo que eu não sou esse tipo de pessoa, não sou. Então você mulher, você homem, eu não sei, sabe, se é fake, eu não sei. Mas se você não gosta aqui do fim de casamento, vou falar que nem minha família, né, minha mãe, meu pai, faça reto, faça direto, ignora, finge que a gente não existe, tá, mas não venha ofender, porque se isso continuar a acontecer, a gente vai ter que tomar nossas medidas aqui, judiciais, porque internet não é terra sem lei, tá bom? Não é terra sem lei. Então se você vem aqui, assiste os vídeos com esse intuito já de querer me denegrir ou então querer calar aqui o fim de casamento, você não vai conseguir. Porque você não está calando somente a mim, você está calando milhares de mulheres. Hoje nós temos aqui 11 mil inscritos no canal. Aqui estamos em setembro de 2025. Então, você não vai me calar, você não vai conseguir. Sabe, me machuca assim no início, mas depois eu fico tudo bem e vejo que esse é o preço que eu tive que pagar para manter aqui o fim de casamento em pé. Então saiba, você não vai me calar, você não vai nos parar e eu tenho certeza que também não vai parar com que as depoentes elas continuem enviando seus relatos, tá bom? Então, é um pequeno desabafo que eu precisei falar aqui para vocês, para que as pessoas entendam que eu estou vendo e que eu estou sim tomando as minhas medidas. E eu vou começar a bloquear. Se a pessoa não parar, se a pessoa criar outros perfis, eu vou começar a bloquear. Mas ataque de ódios eu não vou aceitar aqui no Fim de Casamento, ok? Então vamos lá, gente.
sem mais delongas, a mais o relato de hoje, que eu tenho certeza que vai ter muitos haters, vai ter muitos comentários, mas o alerta precisa ser feito. Porque se você é amante hoje, você vai sentir na pele o que espera você ao final, né, desse relacionamento que você está vivendo, tá bom? Então vamos lá. Olá, fim de casamento. Eu já vou dizendo para vocês como foi que tudo começou. Tudo começou de forma aparentemente inocente. Eu conheci ele no meu trabalho. Ele era muito carismático, educado, e ele sempre soube muito bem o que me dizer para me fazer me sentir especial. Eu sempre fui uma mulher que tive a autoestima muito baixa. Todos os meus relacionamentos praticamente foram abusivos e eles usavam isso para me manipular e me manter no relacionamento. Então, minha autoestima sempre foi baixa. E eu sabia, desde o primeiro dia, que ele era casado, sim. Ele nunca escondeu isso de mim. Disse que o casamento estava desgastado, que ela não o entendia, que eles dormiam em quartos separados e não tinham mais relacionamento ali entre homem e mulher há muitos meses. No início, eu resisti, eu não queria ser o tipo de mulher que se envolve com um homem casado, mas ele insistia, me mandava mensagens carinhosas, dizia que eu era diferente. Ele me fazia acreditar que entre eles não existia mais amor, que só estavam juntos por causa dos filhos, por comodismo. Com o tempo, eu comecei a me envolver emocionalmente, então as coisas começaram a acontecer. Foram primeiro os cafés, depois os almoços, e teve ali nosso primeiro contato íntimo, que foi o beijo. Eu sabia que aquilo ali era errado, mas eu me sentia desejada, valorizada, como se fosse a única pessoa para ele. E aquilo ali alimentou meu ego e me cegou completamente. Quando eu dei por mim, já estávamos tendo o caso há meses. Eram encontros em motéis, mensagens que ele estava sempre apagando minha, mentiras que eram contadas para terceiros, tudo para justificar os nossos encontros. Eu nunca parei para pensar na esposa dele, aqui de início. Eu nunca pensei na família que eu estava ajudando a destruir. Na minha cabeça, a culpa era toda dele. Mas hoje, olhando para trás, eu sei exatamente como tudo aconteceu, como fui cúmplice, como participei ativamente da dor de outra mulher. Então, o dia que eu me tornei oficialmente a outra, foi também o dia que eu perdi a minha dignidade. Mas, na época, eu não percebi isso, porque eu acreditei realmente que o casamento dele já estava falido. Então, isso tirou ali um pouco de peso no momento. Então, eu aceitei, né, tudo que veio daquele relacionamento. Então, tudo que ele fazia mexia muito comigo. Eu sempre me senti uma mulher poderosa do lado dele, sabe? É como se eu conseguisse algo que outras mulheres não conseguiram dele. Então, nós tivemos ali meses de relacionamento que parecia assim que a gente já era praticamente casados. Mas eu sabia, né? Eu sabia que ele sempre tinha que voltar para casa, então era apenas alguns momentos de prazer e depois ele voltava para a vida dela com ela. Então foi nesse momento que eu percebi que eu ia ser amante para sempre, que eu ia viver de migalhas. Então, ele sempre me prometia que ia resolver a situação, que ia se separar, que tudo era questão de tempo. E eu acreditava, eu quis acreditar nele. E sem perceber, eu passei meses da minha vida vivendo em torno das sombras do relacionamento dele. E eu me tornei a outra. E o pior, eu aceitei esse papel como se fosse algo natural. Então, durante muito tempo, eu achei que era amor. Ele me ligava todos os dias, me mandava mensagens, dizia que pensava em mim o tempo todo. Ele falava que quando estava comigo, ele se sentia completo, realizado, feliz e que eu era a mulher que ele sempre sonhou. E essas palavras me alimentavam. Eu acreditava que estávamos vivendo, sim, um romance proibido, que mais era puro e verdadeiro. Eu me convencia de que ele não estava traindo a esposa, e sim que ele estava me encontrando tarde demais, depois, né, de já estar preso num relacionamento falido. Então eu passei a fazer planos com eles, a imaginar como seria a nossa vida juntos, ali livres, sem esconderijos, sem mentiras. E ele reforçava isso para mim, dizendo: "Olha, não se preocupa, logo eu vou me separar, eu só preciso resolver mais algumas coisas, então tenha mais paciência". E eu
ingenuamente acreditava nele. Mas o tempo, né, ele foi passando e ele nunca se mostrava com pressa de resolver nada. Sempre tinha uma desculpa, ou era o filho que estava doente, ou era o trabalho que estava pesado demais, ou eram os bens que eles tinham que dividir, porque ele era um homem com muito poder ali monetário, e ela também. Então, eles tinham construído ali ao longo dos anos de casamento dele muitos bens. Então, ele era um homem que tinha um bom dinheiro. E eu ignorava os sinais, eu queria tanto acreditar que era amor, que eu fechei os olhos para o óbvio. Eu era só uma distração, um escape, uma ilusão. Hoje eu sei que nunca foi amor, foi desejo, foi ego, foi covardia. E eu entrei de cabeça nessa ilusão, me afoguei sozinha. Então, durante todo o tempo em que eu estive com ele, eu nunca parei para pensar no que a minha presença significava para a esposa dele, para os filhos, não é para aquela família. Eu nunca parei para pensar. Eu só pensava em mim, nos meus desejos, nas minhas carências, na minha vontade de ser amada, desejada e acolhida. Eu não pensei que do outro lado havia uma mulher que confiava nele, que acreditava nas promessas dele, que talvez estivesse lutando por aquele casamento. Nunca pensei em nada disso. Eu nunca pensei nas noites que ela passava sozinha enquanto ele estava comigo, nos aniversários que ele faltava, nas datas importantes que ele inventava desculpas para não estar, tudo porque ele estava comigo. Então eu participei sim, ativamente da destruição daquela família, dando a ele um escape, uma opção, uma justificativa para não enfrentar os problemas de frente. Quando ela descobriu, né, porque era impossível ela não descobrir, a dor dela foi imensa. Mas na época eu achava que ela que era a culpada de tudo, que ela não o fazia feliz, que ela estava no caminho da nossa felicidade. Ela não percebia que eu era o instrumento da traição, que talvez estava ajudando a quebrar uma história de anos e desestabilizar uma família inteira. Hoje, olhando para trás, eu vejo com clareza o quanto eu fui irresponsável, egoísta e inconsequente. Eu destruí aquela família e pior, eu achei que estava tudo bem, que era parte do jogo, que o amor justificava tudo. Mas não, gente, o amor não justifica nada. O, a- o, o- a destruição, né? O amor não justifica a destruição de outra pessoa, desculpa. Então, o primeiro contato que eu tive com a esposa dele foi um dos momentos mais marcantes da minha vida e também o mais doloroso. Ela me ligou chorando. Na verdade, ela estava gritando, perguntando como é que eu podia fazer aquilo, como eu podia destruir a família dela, como é que eu tinha coragem. E eu fiquei muda. Eu não soube o que dizer. Eu tentei justificar, dizendo que ele me amava e que eu amava ele também, e que não era a minha intenção causar nenhum tipo de dor nela. Mas como justificar o injustificável? Como dizer que você ama alguém que está casado com outra pessoa e que tem filhos? E ela me disse coisas que eu nunca vou esquecer. Você vai passar pelo mesmo que eu estou passando. Ele vai fazer com você o mesmo que está fazendo comigo. Tenha ciência disso. Na hora eu achei que era despeito dela, raiva, né, dor ali por estar descobrindo que ela estava sendo traída comigo. Mas aquelas palavras ficaram na minha cabeça ali ecoando e eu fiquei pensando naquilo. E ela falou com tanta dor, com tanta certeza, que por um instante eu me senti suja, pequena e errada. Depois, eu tentei ainda perguntar dela como é que ela tinha conseguido meu número, mas ela não me falou. E eu tentei ainda conversar um pouco com ela, tentar amenizar alguma coisa que não tinha, né, amenizar essa situação. E ela não quis me ouvir e desligou na minha cara. E depois que ela desligou, me bateu um desespero tão grande que eu comecei a chorar. Eu chorei de culpa, de medo, de vergonha, mas ao mesmo tempo eu não desisti dele. Isso não me fez dar um fim naquele relacionamento. Eu continuei com ele. E esse contato foi o primeiro alerta que eu tive, o primeiro sinal de que eu estava no caminho errado. Mas eu ignorei, porque eu estava cega, presa a uma ilusão que eu mesma criei. E eu passei anos, gente, me enganando, anos.
me contando mentiras para justificar o que estava fazendo, para tentar aliviar a culpa que me consumia. A primeira mentira era que ele me amava, né, amava a mim e não a esposa dele, porque ele repetia muito isso, parecia um mantra de tanto que ele falava, né, mas mesmo assim ele nunca largou dela. A outra mentira que ele me contava era que ele era infeliz com ela, que não se importava mais, que no fundo ela já sabia que ele estava traindo ela, mas que estava tudo bem, ela não se importava com isso, mas na ligação não foi nada disso. Ele me dizia também que a culpa não era minha, que quem tinha feito o voto de fidelidade era ele, não eu. Ele me colocava como vítima, como alguém que só queria amar. Então, toda vez que eu tentava, né, sair daquilo ali, ele dizia: "Não, não se preocupa, que a culpa não é tua, que você é só uma vítima nessa história, você é só ali, a gente se conheceu, a gente se ama, então não se preocupa, não fica com esse peso na consciência". Então ele sempre colocava, sabe, esse gatilho na minha cabeça de que a culpa não era minha. Mas a verdade é que eu sabia exatamente o que estava fazendo, sabia que estava me envolvendo com um homem comprometido, que estava invadindo uma família assim. Me contava mentiras de que ele iria se separar logo, que era só uma questão de tempo, que era só ele resolver algumas coisas que ele ia sim me assumir. Então, aí, gente, os anos foram se passando e ele nunca resolveu nada. Sempre surgia uma nova desculpa, sempre tinha alguma coisa para resolver. E eu sabia que estava vivendo de promessas, mas que essas promessas faziam com que eu me agarrasse mais a ele. Porque admitir que eu estava errada era como olhei perder anos da minha vida ali em vão. Então as mentiras que eu mesma criei na minha cabeça, me criaram uma armadura, me anestesiaram, mas também me fizeram ser a prisão, que eu não conseguia sair. Quando finalmente eu parei de me enganar, o estrago já estava feito, para mim e para todas as pessoas que estavam envolvidas. Então, desde o começo, ele colocou a esposa dele como a vilã da história. Eu cheguei até a odiar essa mulher por um tempo. Ele dizia que ela era uma mulher fria, que não se cuidava, que só pensava nos filhos, que não cuidava dele. Ele me fazia acreditar que ela era a responsável pela infelicidade dele, que ela o maltratava, que ela não o compreendia como eu compreendia. Sempre reforçava: você é tudo que ela não é, você me faz feliz, você me entende, você é a mulher que eu sempre procurei. Esses discursos dele me seduziram, me faziam sentir superior, como se eu fosse a escolhida, a salvadora dele. E por muito tempo eu realmente acreditei nisso, sem questionar, sem procurar saber o outro lado da história. Eu nunca parei para pensar que talvez ela estivesse exausta, sobrecarregada, cuidando de tudo sozinha, enquanto ele vivia uma vida dupla, porque ele sempre pintava ela como uma mulher amarga, complicada, enquanto ele me colocava como uma mulher leve, a divertida, a companheira ideal para ele. Hoje eu entendo que isso fazia parte da manipulação, de manter as duas presas ali, ela na culpa e eu na ilusão. Então ele fazia esse joguinho com nós duas. E ele precisava de uma para manter a estabilidade familiar, ali em relação aos bens e o cuidado dos filhos, e a outra para alimentar o ego dele, né, de fugir das responsabilidades ali matrimoniais. E eu cega, eu caí completamente nessa armadilha. Então, então, no dia que ela ligou para mim, que ela falou tudo aquilo, eu pensei assim: "Nossa, agora eles vão se separar, agora, né, as coisas vão fluir aqui para o meu lado, ele vai me assumir de vez". Mas não, ela não falou nada para ele e eu, por outro lado, também não falei nada, deixei ele quieto aquela história. Mas depois de uns dias, né, depois de toda a descoberta, depois da ligação, ela foi até meu trabalho e eu não esperava que ela fizesse aquilo. Eu estava saindo para o almoço quando eu dei de cara com ela. E ela estava firme, não gritou, não fez escândalo. Ela só me olhou nos olhos e disse: "Você tem ideia do que fez com a minha vida? Com a vida dos meus filhos também?" E eu não consegui responder. Fiquei ali parada, sem saber para onde olhar. E eu fiquei com tanta vergonha daquela mulher, da pergunta que ela me fez. E ela continuou falando: "Você se sentiu especial? Se sentiu amada? Ele já fez isso antes e vai fazer de novo com você e com quem vier pela frente.
Ouvir aquilo ali ao vivo, ela na minha frente, foi como um soco, porque ela estava certa. Eu sabia, né, que ele tinha um histórico, mas eu achava que comigo ia ser diferente, né. Como foi que eu descobri? Por conta das mensagens que eu via no celular dele. Tinha conversas com outras mulheres, mas dizendo ele que nunca encontrou com nenhuma delas. Eu era a única que ele via, né. Então, eu sabia que um dia poderia sim acontecer comigo, eu sempre tive ciência disso. E ela terminou dizendo: "Eu espero que você nunca sinta o que eu estou sentindo agora, mas se você sentir, você vai entender". Depois ela virou as costas e foi embora. E eu fiquei ali parada, chorando, sem conseguir ter alguma reação. Esse dia me marcou profundamente. Foi a primeira vez que vi, na frente dos meus olhos, o tamanho do estrago que eu ajudei a causar. E pela primeira vez eu senti vergonha verdadeira de mim, das minhas escolhas e da minha cumplicidade com ele. Então, quando ela voltou para casa, eu acredito que eles brigaram e ele veio me procurar, me dizendo que eles tinham se separado. Então, quando eu soube que eles tinham finalmente, né, se separado, eu deveria sentir alívio. Afinal, ele dizia que há anos queria se separar dela para ficar comigo. Mas não, gente, o que eu senti foi um vazio enorme, misturado com culpa e medo. Ele me ligou e disse que, olha, agora nós somos livres, mas aquilo ali não me trouxe nem um pouco de felicidade, só incerteza. Eu sabia que a separação deles não tinha acontecido porque ele quis, mas porque ela não aguentou mais. Foi ela que desistiu. Eu me senti culpada porque sabia que eu fui um dos motivos, se não o principal, para o fim daquele casamento. Ao mesmo tempo, eu senti medo, medo de que agora, sem ela como a vilã, sobrasse para mim lidar com todas as frustrações dele. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele começou a ficar mais irritado, mais exigente, mais crítico, sempre como falava que ela fazia com ele. A fantasia que juntos nós seríamos felizes começou a ruir rapidamente. E eu percebi naquele momento que tinha ajudado a destruir uma família, mas também tinha acabado de destruir a minha própria vida. Porque o homem que chegou até mim, agora livre, não era o príncipe que eu idealizei, né? Não era um homem, porque ela disse que eu não conhecia ele tão bem quanto ela. Então, quando ele se separou e assumiu oficialmente o nosso relacionamento, por um tempo eu achei que tinha vencido. Sabe, toda mulher acha isso, né? Quando consegue alguma coisa de outra, eu venci, eu ganhei. Como se fosse uma competição e eu tivesse saído como a escolhida. Eu me sentia superior, como se tivesse conquistado algo que outras mulheres não conseguiram, que é o amor de um homem que parecia tão difícil de ser conquistado. Foi isso que eu pensei. Eu acreditava que ele tinha mudado, que agora, comigo, as coisas seriam diferentes e que eu não passaria pelo que ela passou. Eu achava que agora teríamos um relacionamento maduro, livre de mentiras e traições, que nós seríamos felizes, queríamos construir uma nova família. Foi isso que aconteceu, nós construímos uma família. Ele me pediu em casamento e eu aceitei. Nem coloquei na balança tudo, né? Das conversas que ele tinha no WhatsApp, sabe, das coisas que ele tinha ali. Não, eu não pensei duas vezes, não. Eu queria provar para o mundo e para ela, e principalmente para mim mesma, que eu tinha feito a escolha certa. Na cerimônia, eu me senti uma mulher realizada. Eu não conseguia imaginar que por trás daquele vestido havia uma história suja ali, marcada por destruição e muita dor. Durante a lua de mel, ele foi muito carinhoso, atencioso, como sempre, né? No início das relações. Vocês sabem como é que é. E ele me fez acreditar que o passado tinha ficado para trás, que nós iríamos iniciar uma vida nova. Então, por alguns meses, realmente eu vivi na ilusão de que tudo tinha valido a pena assim, que o sofrimento dela foi o preço da minha felicidade. Mas a realidade não durou, não demorou a bater na minha porta. Começaram os pequenos sinais. E mais uma vez eu preferi ignorar. Eu achava que tinha vencido, mas na verdade só estava começando a perder.
E eu percebi isso da pior forma possível, né, a mais dolorosa possível. Então, no começo do nosso casamento, sabe, eu sempre expus para ele que eu queria ter uma casa, que eu queria ter filhos e que eu queria ter uma vida estável. Na verdade, eu queria ter tudo que ele dava para ela, eu queria. Mas isso durou muito pouco tempo, porque ele começou a mudar. Ele começou a mostrar para mim quem ele realmente era. O mesmo homem que ela dizia que eu não conhecia tão bem quanto ela. Começou com pequenas críticas sobre a minha roupa, sobre a comida que colocava em casa, sobre os meus amigos. Depois vieram as cobranças, as ausências e as grosserias. E eu tentava relevar, dizia que ele estava estressado, que ele estava passando por um momento difícil ali depois do divórcio, e que era normal, porque ela não deixava ele ver as crianças. E assim, quando via, as crianças vinham sempre não muito receptivas, eles não gostavam de mim, então eu era a bruxa para eles. Então eles me tratavam muito mal. Mas aos poucos eu fui percebendo que o homem com quem me casei era exatamente o homem que ela descreveu naquele dia, quando ela foi lá me enfrentar. Que ele era impaciente, explosivo, manipulador, me fazia me sentir culpada por tudo. Pelas brigas, pelo trabalho, até pela própria infelicidade dele, ele me culpava. E as noites começaram a ser marcadas por discussões intermináveis. Era sempre muito grito, muito murro na parede, e muitas vezes ele saía e ficava horas fora de casa e não me dava nenhuma explicação. Isso é quando ele voltava para casa. E eu achava que ele seria diferente comigo. Eu comecei a sentir na pele ali o que ela sentiu por anos. Então, o casamento dos meus sonhos virou um pesadelo silencioso, onde eu não podia contar para ninguém, porque eu mesma tinha ajudado a construir aquela armadilha para mim. Então, quem é que ia me ajudar? E o pior, eu não podia reclamar, porque no fundo eu sabia que eu tinha me colocado ali. Então, depois de tantas brigas, de tantas saídas repentinas, eu descobri a primeira traição dele. E ela aconteceu menos de um ano depois do nosso casamento. Eu descobri sem querer. Estava ali mexendo no celular dele, que eu sempre mexia, mas parou de deixar eu mexer e eu esperava ele dormir para fuçar alguma coisa. E nesse dia ele chegou bêbado em casa e acredito que não deu tempo de ele apagar algumas conversas. E eu falei, olha, vou mexer novamente no celular dele, né? Vai que eu encontre alguma coisa. E eu encontrei. Esperei ele dormir, coloquei ali a biometria e abri e achei tudo o que eu queria. Eu vi mensagens para outras mulheres, encontros que ele estava combinando, sempre falando as mesmas coisas que ele dizia para mim quando ele ainda estava casado ali com a primeira esposa. Na hora, eu senti uma mistura de raiva, tristeza e principalmente vergonha. Vergonha de perceber que agora eu fazia o papel da esposa traída. Ele tentou negar, depois ele disse que era só uma amiga. Depois eu fui pressionando mais e mais e ele admitiu que tinha saído sim algumas vezes com ela, mas que não significava nada. Ele usou o mesmo discurso que usava comigo, que eu não dava mais atenção, que a rotina era desgastante dentro de casa e que ele precisava se sentir desejado. E eu perdoei ele, gente. Eu quis acreditar que tinha sido só um erro isolado, que ele estava confuso e que eu podia fazer diferente da primeira esposa. Mas aí depois veio a segunda traição, a terceira e a quarta, e assim. E eu comecei a perceber que ele era exatamente quem ela me avisou quem ele era. E ele precisava disso, precisava se sentir desejado, precisava viver relações paralelas para alimentar o ego, para fugir dos problemas. E, ironicamente, eu me tornei aquilo que um dia eu julguei, a mulher que fecha os olhos para as traições, que aguenta calada, que finge que está tudo bem, exatamente como a primeira fez. Então, eu percebi de forma definitiva que ele não queria mudar após uma das traições, quando ele olhou para mim e disse: Você sabia quem eu era quando você me conheceu e você aceitou.
Então não reclama. E aquilo ali me destruiu, porque ele estava certo. Eu sabia exatamente quem ele era. E vi ele trair, mentir, manipular, e mesmo assim acreditei que comigo seria diferente. E essa frase que ele soltou me fez perceber que ele nunca prometeu de fato mudar. Ele sempre foi sincero sobre quem era. Eu que criei a fantasia de que ele mudaria por mim. Foi eu que coloquei na minha cabeça. Eu comecei a olhar para trás e lembrar de todas as vezes que ele fez o mesmo com a ex-esposa, das traições, das mentiras, as desculpas esfarrapadas, tudo. Eu percebi que o problema não era ex, nunca foi. Não era o casamento antigo, não era a rotina que ele dizia que era cansativa. O problema era ele. E principalmente agora, né, o problema era eu, por ter acreditado que eu seria uma exceção. Então, depois da constatação, né, de mais uma constatação, eu passei a viver ali no automático. Acordava, fazia as minhas coisas, eu evitava discutir com ele, fingia que eu não via. Quando ele saía, passava noites fora, e eu me tornei uma mulher amarga, ressentida, frustrada, exatamente como ele sempre descreveu a ex-esposa para mim. E a ironia disso tudo é que eu sempre julguei ela, sempre apontei o dedo. Ah, se ela tivesse cuidado, se ela fosse bonita que nem eu, ela jamais teria perdido ele, né? Mas não, gente, ela não tinha força, era para sair daquilo, né? Na verdade, ela estava tão cansada, tão fadigada, que não tinha como, ela não tinha forças, só preferia continuar ali por conta da estabilidade que eles tinham, o cuidado com as crianças, e era isso. E eu percebi com o tempo que eu também não conseguia sair dele, não conseguia terminar aquele relacionamento. Eu estava tão presa nele que eu não conseguia dizer um basta. E eu passei a entender que ele realmente ele nunca ia mudar, né? Mas eu passei a colocar na minha cabeça que eu não ia passar o resto da minha vida esperando nenhuma mudança dele, porque eu sei que não ia vir. Foi quando eu comecei a pensar em maneiras de como impedir aquela separação, acabar com aquilo mesmo. Então, depois de tantas brigas, de tantas coisas que ele jogou na minha cara, eu comecei a pensar cada vez mais em tudo que ela falava para mim, a primeira esposa, que ele ia fazer comigo, tudo que ele fez com ela, ou ainda pior. Então, na época eu até achei que era uma raiva dela, ressentimento, mas não, era só um aviso. Ela tentou me avisar, mas eu não quis acreditar. Eu me achei superior a ela e acabei que eu me igualei. Ela tinha me avisado que ele era infiel, que ele era um homem manipulador, que ele fazia as mulheres se sentirem culpadas, né, e que ele nunca iria assumir os próprios erros. Ela me avisou que ele fazia as mesmas coisas com ela há anos, né, e que culpava ela por tudo. E mesmo assim, gente, eu não acreditei. E por não acreditar, eu estava pagando um preço muito alto mesmo. Então, eu não era eu a mulher que faria com que ele mudasse, nenhuma outra iria fazer. Então, ele não decidiu, né? E hoje, com o meu coração despedaçado, eu vejo que tudo que ela disse se cumpriu, exatamente, exatamente como ela falou. E o pior, eu percebo que se eu tivesse ouvido, se eu tivesse prestado atenção, eu poderia ter evitado muitos anos de sofrimento meu. Mas eu não quis ouvir, eu paguei. Paguei para ver e paguei caro, muito caro. Então, então demorei muito tempo para perceber que o que eu sentia por ele não era amor, era dependência emocional. Eu acredito que no início poderia assim, ser uma paixão, mas nunca foi amor. Eu não estava com ele porque eu era feliz, porque eu me sentia amada, valorizada ou respeitada. Eu estava com ele porque eu tinha medo de ficar sozinha. Por tantos relacionamentos que eu já tinha passado anteriormente, ele me tratou assim um pouco diferente. E aquilo ali me fez me apegar nele. Eu estava com ele, né, porque eu achava, né, se ele largou a ex por mim, né, eu tinha a obrigação de fazer dar certo, de provar que a nosso relacionamento era algo verdadeiro. Então, essa dependência que eu tinha dele me fazia aceitar o inaceitável, que eram as traições, as humilhações, a falta de respeito e os abusos emocionais. Me fazia acreditar que eu precisava ser mais paciente, mais compreensiva e mais tolerante, quando na verdade eu só precisava ir embora daquilo ali.
Então ele alimentava a minha dependência, me fazia sentir que sem ele eu não era nada, que ninguém mais me amaria, que eu não conseguiria seguir sozinha. E eu acreditei nisso, assim como provavelmente a primeira esposa acreditou por muitos anos. Então eu decidi, decidi sair daquilo porque as brigas já estavam intermináveis, já não era normal, ele já estava ficando agressivo para o meu lado, ele já estava ali afetando o meu psicológico cada dia mais. Então, ele não ficava mais em casa, ele ficava às vezes semanas sem ficar, sem me procurar. Então, e quando ele me procurava, logo após, ele já me tratava mal, gritava comigo, me acusava das coisas, ele sempre me fazia me sentir culpada. E ele sempre dizia também que eu era exagerada, que eu inventava problemas e que eu tinha ciúme dele doentio. Ciúme doentio de coisas que estavam acontecendo, porque ele estava me traindo. E ele, toda vez que eu confrontava, ele confessava. Então ele sabia que estava fazendo algo errado comigo, mas mesmo assim ele me fazia me sentir culpada. Ele distorcia tudo, de tudo mesmo. Às vezes ele fazia eu duvidar até do que eu via, do que eu ouvia. E quando eu questionava as traições, tudo, ele conseguia fazer com que o jogo virasse contra ele, virasse contra mim e ficasse a favor dele, né? Que todas as traições que ele fazia eram todas justificadas por conta do meu estresse, por conta, né, de eu não estar mais me arrumando, não se sentir mais atrativa para ele. Então, eu acabava assim me culpando. Né? Ele começou a me chamar também de louca, de neurótica. Então, era tudo isso. A culpada sempre era eu. E as brigas, elas acabavam comigo, acabavam com o meu psicológico, porque era isso que ele queria. Era isso mesmo que ele queria. Eu só estava repetindo o ciclo. Ele errava, eu cobrava, ele brigava e eu me sentia culpada. E depois as coisas voltavam tudo de novo e ficava nesse ciclo de brigas e perdão e culpa. Então, durante muito tempo eu aceitei as coisas calada para não perder ele, né, por conta da dependência que eu tinha. Mas eu senti que isso estava me anulando cada vez mais, cada vez mais. Então, eu comecei a ver maneiras de sair daquele relacionamento, porque não adiantava mais. Ele estava me traindo, ele estava fazendo as mesmas coisas, né, o mesmo jogo que ele fez com a primeira esposa, ele estava fazendo comigo, e eu percebi que eu fui só uma peça no jogo dele, assim como a primeira foi. E também como as outras que vão vir, também serão, porque eu, assim como as outras que estão com ele, ou as que virão, sempre vão ser só uma pecinha no jogo deles, e ele vai fazer isso por anos, eu sei disso. Então, demorou muito tempo para que eu conseguisse admitir isso, que eu estava errada. Eu demorei muito tempo para reconhecer que eu vivi uma mentira. Eu tinha muita vergonha de mim, das escolhas que eu fiz, das pessoas que eu magoei, principalmente ela. Então, eu passei muito tempo criando ali uma narrativa para tentar justificar tudo o que aconteceu, que ele era o homem certo, que ela não valorizava ele e que o amor, né, fazia ali justificativas para as coisas que ele fazia. Mas não, gente, eu não conseguia mais ver isso. Foi quando eu admiti mesmo que eu estava errada e que eu fui usada, que eu fui cúmplice sim da dor da primeira esposa e que eu estava aceitando só migalhas. Então, eu demorei muitos anos para me perdoar. Na verdade, eu ainda não me perdoei totalmente. Ainda me pego justificando algumas decisões que eu tomei. Mas hoje eu sei que assumir meu erro foi o primeiro passo para sair daquele ciclo. É o primeiro passo para que eu pudesse finalmente me libertar. Porque enquanto eu me mantinha no papel de vítima da história, eu ainda estava presa a ele. Eu precisava sair, precisava admitir, né, que eu podia sim começar de novo, mas sem ele. Então, depois que a gente percebe a nossa culpa, ela passa a consumir a gente cada vez mais. Então, eu me culpei muito por cada lágrima que aquela mulher derramou, por cada noite que ela ficou sozinha, por cada mentira que ela ouviu. Pensei nas crianças dela também, que como eles deveriam ter sido afetados por tudo que eu causei. Então, eu pensei até nos amigos,
dos amigos, né, que viram ela sendo humilhada. Então eu pensei tudo nisso e eu pensei em como eu fui parte ativa de todo aquele sofrimento. E eu não fui uma vítima passiva, porque eu escolhi estar com o homem casado, porque desde o início ele me falou, né, que olha, eu tenho um compromisso, mas do jeito, né, como foi. Mas eu escolhi ignorar tudo, né? Então essa culpa toda me tirou o sono por muitos meses, me fazia acordar no meio da madrugada com meu peito sempre apertado, me sentindo que nunca mais eu conseguiria reparar todo aquele estrago. Eu me afastei de muitas pessoas, eu evitei falar com qualquer pessoa que lembrasse daquela época, porque eu tinha tanta vergonha. Depois que a gente admite o erro, parece que tudo fica muito claro na nossa frente. E eu comecei a tratar ele diferente, comecei a rejeitar ele, a rejeitar tudo que ele me dava, e tudo porque parecia a meu ver, tudo estava contaminado, porque eu estava ganhando aquilo ali por conta do sofrimento de outra mulher, então eu não conseguia mais admitir aquilo ali. Então até as fotos do nosso casamento que nós tiramos, até aquilo ali me dava nojo, porque era o reflexo de todo engano que eu estava vivendo. Então, viver com a culpa é muito dolorosa mesmo. Então, depois de tantas coisas, tantas renúncias que eu fiz já no relacionamento com ele, eu decidi que eu queria pedir perdão para ela. Não porque isso apagaria o que eu fiz, mas porque eu precisava assumir a responsabilidade pelas minhas ações. Eu pensei em mandar mensagens, em escrever uma carta, em procurar alguém comum para intermediar ali uma conversa entre nós, mas eu sabia que ela não tinha nenhuma obrigação de me ouvir, que talvez nem se, né, ela quisesse, não, não teria como, porque qual mulher que vai querer ter uma ferida aberta? Nenhuma. Então, eu procurei inúmeras formas de tentar falar, de até imaginar como é que eu poderia explicar alguma coisa, mas não tinha nada para justificar. É. Mas eu reconheço que ela sempre teve razão, e tudo que ela falou se concretizou, exatamente como ela me avisou. Eu queria muito pedir perdão para ela por ter invadido, por ter desrespeitado, por ter sido cúmplice de toda a dor dela. Mas eu também sabia que aquele perdão era mais para mim do que para ela. Eu precisava pedir, mesmo que ela não aceitasse. Eu ainda não tive coragem de fazer isso, mas um dia talvez eu tente, porque reconhecer meu erro em voz alta é o mínimo que eu posso fazer. E se ela me ouvir um dia, eu espero que pelo menos ela saiba que eu me arrependo de verdade de tudo. Então, no dia que eu resolvi sair do relacionamento, ele me pegou ali chorando no sofá. Ele tinha acabado de chegar ali de uma noitada. E ele me viu ali, perguntou o que estava acontecendo, e eu falei que eu estava chorando de raiva, de tristeza, né, por tudo que eu estava vivendo. E ele mesmo me vendo ali chorando, em desespero, ele não ligou, né, não ligou. Ele só virou de costas e foi embora. E foi quando eu resolvi arrumar minhas coisas para sair daquilo. Porque não adiantava, ele não se importava comigo, ele não me queria mais, eu acredito que ele nunca me quis, ele só me quis para satisfazer o ego dele. Quando ele se satisfez, ele enjoou do brinquedinho dele. Então, depois que eu saí, roubei minhas coisas e fui embora, eu liguei para ele e falei: Olha, eu quero divórcio. E ele, quando ouviu, simplesmente ainda tentou me manipular. Ainda até fingiu algum tipo de choro, prometeu que ia mudar, tudo que eu precisava voltar para a vida dele, que sem mim ele não ia conseguir viver, mas eu não cedi. Pela primeira vez eu consegui romper aquele ciclo. Eu saí pela porta que ela um dia conseguiu sair também. E embora tenha sido doloroso, foi a melhor decisão que eu tomei, porque finalmente eu estava me escolhendo depois de muitos anos. Então, pouco tempo depois do divórcio, eu descobri que ele já estava com outra. A mesma rapidez, a mesma sequência de eventos que eu vivi com ele. Mesma coisa. Eram fotos nas redes sociais com outra mulher, viagens, restaurantes. Tudo que ele fazia comigo, ele estava fazendo com a nova esposa.
Quando eu vi as fotos, eu senti um misto de raiva e muito ódio. Raiva por perceber que ele seguia o mesmo padrão, como se fosse ali um ciclo sem fim. E também eu me senti meio que aliviada por ter me livrado dele, né, antes de me afundar cada vez mais. Eu pensei muito na nova mulher dele. Eu pensei: "Será que ela sabe da nossa história? Será que ele contou que acabou de sair de um casamento? Será que ela sabia que ele era daquela forma?" Acredito que não. Provavelmente não. Ele usou o mesmo discurso, que eu era louca, ciumenta, a mulher difícil que não o entendia. E eu me vi nela, me vi exatamente naquela posição, recebendo mensagens carinhosas, acreditando que ele era sincero, sem imaginar o que vinha pela frente. E eu quis alertar, mas eu não tive coragem. Não sabia se era o meu lugar, se ela acreditaria ou se mudaria alguma coisa. E o que mais me doeu foi perceber que, para ele, eu não significava nada além de mais uma peça no jogo dele que não importava mais. Então, eu passei anos acreditando que nós éramos especiais, né, que nós estávamos vivendo um amor impossível. Mas, no fim, era só mais uma história repetida. E mais uma vez eu percebi que ele não ia mudar, ele não quer mudar. Então, falar um pouco do nosso divórcio é bem dolorido, porque eu ainda gostava dele, eu não imaginava que ele fosse assumir uma mulher com tanta velocidade como ele assumiu. Então, assim, foi muito difícil recomeçar depois dele. Eu sempre trabalhei, eu sempre fui uma mulher assim, que tinha minha autoestima baixa, mas eu vivi a minha vida, né? E depois eu me vi ali sem chão, sem norte. Parecia assim que a vida sem ele não existia. Então foi muito difícil ter que recomeçar a minha vida, ter que me livrar de tantas promessas, de tantas lembranças que nós vivemos. Então reconstruir a minha vida foi algo muito difícil. Então eu sentia um vazio emocional tão grande, sabe, existencial tão grande, que eu me perguntava: "E agora? O que que eu vou ser sem ele?", sem tudo aquilo que a gente viveu. Então eu passei muito tempo, meses ali sem conseguir me reerguer de verdade e tentar fazer as coisas que eu gostava, porque eu só conseguia pensar na minha vida sem ele, o que que seria de mim. Então assim, demorou muito tempo mesmo para que eu percebesse que o vazio que eu estava sentindo não era a falta dele, era a falta de mim, de quem eu era antes de me envolver com ele, né, de entrar naquela história. Então eu entendi que para preencher o vazio, eu precisava me reconstruir sim, e eu precisava ficar sozinha, ali sem ele, sem as ilusões, sem as mentiras que ele me contava. Então, o momento mais duro foi perceber que ao longo de tudo isso, eu perdi a minha dignidade. Eu fui me anulando, me adaptando e me diminuindo, tudo por ele. Eu aceitei as traições, as mentiras, o desprezo, tudo em nome de um amor que nunca foi real. Eu me humilhei tanto, eu rastejei tanto, eu me culpei tanto por aquele homem. Eu tive que encarar o fato de que eu me tornei uma pessoa que eu jamais imaginei ser, alguém que aceitava migalhas e ainda agradecia por isso. Então, eu percebi em vários momentos e me coloquei em situações que feriram os meus valores, a minha essência e a minha integridade. Tudo, gente, por medo de ficar sozinha, por medo de admitir que eu fiz escolhas erradas e por ali medo de encarar a realidade. Então, essa percepção me destruiu mais do que todas as traições que ele cometeu comigo, porque ele fez o que sempre fez, mas eu, sabendo de tudo, eu permiti. Então eu abri mão da minha dignidade para manter um relacionamento que me fazia mal, que me anulava e que me corroía. Então recuperar isso não foi e não está sendo fácil até hoje. E eu sei que vai levar tempo, exige muito esforço, exige auto perdão meu e principalmente, né, perdão para outras pessoas. Mas hoje eu sei que dignidade não é negociável, que a partir de agora nunca mais eu vou abrir mão dela, né, nem por ele nem por ninguém, nunca mais. Então um dia eu estava sozinha, estava refletindo sobre tudo, e eu cheguei à conclusão que mudou a minha forma de ver a vida, que a felicidade que é construída sobre a dor de outra pessoa não é uma felicidade real. E eu vivi anos achando que eu podia ser feliz com ele, mesmo sabendo que para isso ele destruiu uma outra mulher. Eu me convenci de que
não tinha culpa de que o amor não justifica tudo não, mas no meu caso justificou, mas não justifica. Eu percebi que o amor verdadeiro não machuca, não engana e não destrói ninguém ao longo do nosso caminho. Então a minha história ela foi marcada por muito egoísmo, ilusão e principalmente por falta de empatia. Eu nunca me coloquei no lugar dela, até ser tarde demais. Então essa reflexão me fez entender que para ter uma vida plena, eu precisava ser diferente, respeitar, cuidar, ser honesta comigo e com outras pessoas. Eu não quero mais carregar culpa, arrependimento e dores que poderiam ser evitadas. Não quero mais isso. Então eu decidi mudar, não evitar repetir a mesma história, mas também ajudar outras mulheres a não caírem na mesma armadilha, porque ninguém merece viver o que eu vivi e nem o que ela viveu. Então, eu penso muito nisso, que ninguém precisa viver as dores que eu e ela vivemos. Então, esse ciclo, para que eu entendesse ele, demorou muito tempo, e entender também que homens como ele não vão mudar, né? Eles só mudam de vítima, essa é a realidade. Ele fez com ela, fez comigo e provavelmente fará com que ele está agora. O padrão sempre será o mesmo: sedução, envolvimento, traição, destruição. Por muito tempo achei que eu seria a exceção, que comigo ele se transformaria, que o nosso amor seria o suficiente, mas não. O amor não muda quem não quer mudar, não transforma caráter, não cria respeito onde não existe. Eu percebi que enquanto não reconhecer quem é, enquanto ele não reconhecer quem é, continuará repetindo esse roteiro com tantas mulheres, né, que se permitirem. E eu percebi também que eu, ao me envolver com ele, eu me tornei parte desse ciclo, ajudando a perpetuar uma dinâmica de dor e sofrimento. Hoje eu sei que a minha dor, sei que a minha maior responsabilidade é não permitir que isso se repita na minha vida. E se puder alertar outras mulheres para que não caiam na mesma armadilha que eu caí, por favor. Porque o ciclo só se quebra quando alguém tem coragem de sair dele. E, felizmente, eu tive. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o que foi o meu relacionamento com ele, sobre as coisas que eu aprendi, né. Então eu sei que demorou muito tempo para que eu pudesse identificar que eu sou sim uma mulher forte, mais forte do que eu imaginava, mas também eu sou uma pessoa muito vulnerável e eu preciso admitir isso. E eu admito também que o meu arrependimento não vai desfazer o passado, mas pode guiar as minhas escolhas de hoje por diante. E infelizmente eu aprendi tudo isso muito tarde demais, mas ainda bem que eu aprendi. Ai, gente, nós tivemos uma história semelhante, né? Quando essa menina me procurou no WhatsApp, eu sempre falo aqui para vocês que não é para julgar, né? Não estou aqui para julgar a vida de ninguém, mesmo já estando na pele de mulheres que já foram traídas. Eu nunca fui amante de ninguém, então esse não é meu lugar de fala. E desejo não ser, né? O casamento é muito bem obrigada. É, mas assim, eu sei que ninguém consegue mensurar a dor de quando a gente é atraída, sabe? Você se sente tão incapaz. Eu tô falando por mim, né? Que já fui traída várias vezes de inúmeras formas. Eh, a dor que nós, as mulheres traídas, sentimos é uma. Sabe, você se sente tão pequena, tão insuficiente. Você olha para si e fala: "Nossa, o que que ela tem que eu não tenho?". Sabe, eu sou uma mulher atraente, sou uma mulher bonita, eu sou inteligente, eu sou agregável na vida da pessoa, e por que que tá fazendo isso comigo? Aí a gente vai lá, pesquisa, fuça e olha que é uma pessoa, uma menina, assim, completamente inferior, é ali que sabe, que não tem o estudo que você tem, então você se sente cada vez pior, porque ele te trocou por uma pessoa, está te traindo e te trocou por uma pessoa que é inferior a você, né, e depois você vê que a pessoa repetiu o mesmo ciclo. Então quando ela falou que do arrependimento dela, assim, que eles realmente repetem o mesmo ciclo, isso é real, gente, isso é real, sabe. Mas assim,
Quem é traída sabe, a dor que a gente sente. Eu sentia aqui a dor da primeira esposa dele, sabe, ela foi lá, procurou, ela ficou anos no relacionamento, acredito que por conta dos filhos, né, por conta dos filhos ali, para tentar ainda continuar na vida confortável que ela levava. Mas assim, foram inúmeras traições também, que ela pegou, mas acredito que ela confrontou ela, porque era a amante fixa, né? A que poderia ali estar. É a que estava. Como é que eu posso colocar para vocês? É, gente, eu esqueci a palavra agora. Ameaçando, mas que estava ameaçando ali a família dela, né, que poderia tirar ele do convívio. E foi realmente o que aconteceu. Foi realmente o que aconteceu. E acredito que foi até bom, porque ela se livrou, né? Ela se livrou do embuste, se livrou e seguiu a vida dela em paz. Então, assim, essa amante não acabou com a vida da família lá. Não, ela foi uma das peças assim, principais, mas não foi ela que acabou. Quem acabou foi ele. Então, ela não tinha. Não estou passando pano aqui para ela, tá, meninas? As meninas sempre acham que eu estou passando pano. Não, não. A gente tem que ver com a ótica ali de como um todo, né? Tanto a visão da depoente aqui, que ela também foi uma vítima, quanto da primeira esposa. Então não foi só ela que acabou. Sim, ela sabia que ela era amante, tudo, mas quem era que tinha o compromisso era ele. Então hoje ela entende o que ela fez. Ela hoje é casada, tem a família dela, né? Tem os filhos, ainda bem que ela não teve filhos com esse traste aqui, o que fez com que ela reerguesse a vida dela e enterrasse aquele passado lá 20 palmos embaixo da terra e não lembrasse mais dele. Então, assim, reconstruiu a vida. E fala, assim, compartilha para que as pessoas tenham ciência de que ninguém pode construir felicidade em cima de lágrimas e infelicidade de ninguém. Isso serve para homem e para mulher. Tá? Então, assim, fiquem atentas. Se teu relacionamento não tá bom, é uma coisa que eu sempre falo, termina, vai viver tua vida, mas não, sabe, não aceite ser amante de ninguém e não, sabe, não desperte sentimento de outra pessoa para atrair o teu marido, outras coisas, sabe? Não, não se coloque. Não se coloque nessa posição. Você está me entendendo o que eu estou querendo te dizer. Tá? Então é isso, gente. Ela, né, eu esqueci de falar, mas quando ela me chamou no WhatsApp, ela falou assim: olha, eu não sou a vítima, eu sou a traidora, eu sou eu sou a pessoa que destruiu um lar. Então, eu não sou uma pessoa boa, não sou uma mulher boa, não sou. Hoje eu tenho uma vida diferente, mas eu sei que eu não fui uma mulher boa. Aí eu conversei, sentei com ela, sabe, para que ela não se sentisse dessa forma, né? Ela se arrependeu, então todo arrependimento é válido. E o arrependimento é válido quando você assume que você errou e você não faz mais. E tenta viver uma vida digna depois daquilo, e não cair mais naquele erro. Porque se você cai no mesmo erro, porque você não se arrependeu. A meu ver é isso. Mas não, ela mostrou ser uma pessoa diferente. Então, eu compartilho aqui o relato dela com vocês e espero que ele agregue e que ele alerte a vida de muitas meninas, e principalmente as que estão vivendo relacionamentos extraconjugais aí. Vamos pensar bem, tá, gente? Vamos pensar bem que tudo que a gente planta aqui, a gente colhe depois. Infelizmente, tá? Ou felizmente, né? Gente colhe depois, e às vezes a colheita não é tão boa quanto a gente acha. Então, eu sei que é bom, né, a gente viver ali um romance, ali uma paixão, mas viva ela da forma correta, sem magoar outras pessoas, porque ninguém merece, sabe, se sentir inferior, se sentir diminuída, principalmente por conta de uma outra mulher, tá? Então vamos tomar cuidado com o que a gente anda fazendo, tá? Nossas escolhas, elas são muito importantes. Então, no que vocês não sintam que essa mulher que sentiu, tá? E para que gente, a dor e o remorso, ele é difícil, né, conviver com remorso. Todo mundo tem um remorso em relação a alguma coisa. Eu também tenho meus remorsos, tento consertar eles, mas fica, né? A gente colheu, a gente planta, a gente planta. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do relato de hoje, né, desse desabafo. Ressalto o desabafo que eu fiz,
no início do vídeo, vamos tomar cuidado com os comentários, não coloquem palavras ofensivas, eu respeito, cada comentário que vocês fazem aqui referente aos relatos. Se você acha que é real ou não, gente, é a critério de vocês. Eu estou aqui para alertar, para fazer meu trabalho e para fazer o melhor que eu posso. E se o relato aqui, se ele for falso, se a depoente veio e criou uma ideia fantasiosa na cabeça dela, e enviou, e mesmo assim conseguiu manter ali a semana toda, que é quando a gente fica conversando com a pessoa, gente, a minha cabeça está tranquila, tá? Então vamos lá, vamos tomar cuidado, tá? Se você acha que é real ou não, é com você. Vou continuar fazendo o meu trabalho, mas não vem me ofender não, porque o buraco é mais embaixo, tá bom? O buraco é mais embaixo. Aceito críticas, tudo, recebo com muita atenção, com muito carinho. Não realmente preciso melhorar nisso, melhorar naquilo, mas quando ataca a minha pessoa, a minha índole aqui, o negócio já muda de contexto, tá? Então, muito obrigada a todos vocês que me assistiram até aqui, que estão comigo desde o começo. E se você quer participar aqui do Fins de Casamento, é só mandar um WhatsApp aí, que eu vou receber vocês com muito amor e carinho e sem julgamentos também, tá? Eu tenho certeza que o teu relato, a tua história de vida, ele pode salvar a vida de muitas mulheres e alertar, assim como é o intuito aqui da nossa colega. Ela pediu para que não fosse identificada, nem nome, colocou ali mais ou menos a idade, né? Mais ou menos ali o tempo, mas não quis dizer de onde ela está falando, ela não quer, sabe, ser identificada em nada, somente mesmo a história aqui, quase crua. Tem algumas coisas que a gente teve que tirar porque é pesadinho demais, né? Então, não dá para falar algumas coisas. Mas aqui, o relato foi dito, o alerta foi feito, então, quando a gente é alertada, a gente cai se a gente quiser, né? Então, eu espero que vocês não caiam. Então, muito obrigada mais uma vez. E já deixa o like. Você me viu até aqui, ouviu o relato aqui de 1 hora e pouco. E não deu o like, por favor, não me decepcione. Ajude aqui a maninha a crescer mais o fim de casamento, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês e nós nos vemos nos próximos relatos.